Fala galera, Paulo aqui para mais um programa Head Coach, começando pelos nossos patrocinadores, King Suplementos Naturais. Peçam seus suplementos, acessem lá no Instagram, King Suplementos Naturais. Digam que viram aqui no nosso canal para dar uma moral. Colina Empório Express, queijos e vinhos e outros alimentos. Get Nutrition, Gabriel Alves, nutricionista. Façam contato lá, o amigo sabe tudo de nutrição para o esporte. Hoje temos aqui um convidado, o cara que mais trabalha na Ilha do Governador, professor de kickboxing, Leonardo Baiano. Seja muito bem-vindo, Baiano. Chegou a sua hora. Satisfação aí. Obrigado aí pelo convite. E espero aí que vocês assistam o programa. Vamos aí destrinchar, né? A gente trabalha muito, né? Mas essa é a vida. Então, irmão, porra, primeiro lugar, chegou a tua hora, né, irmão? Porra, um dos caras assim que eu já quero chamar há um tempo, mas eu queria te trazer dentro de uma abordagem que eu achasse mais adequada para explorar a tua vida e não para explorar só o professor, só o cara que todo mundo vê ali, né? E uma das coisas que eu acho importantes, assim, é a gente falar... Pô, você tava até falando dele aqui, minutos atrás aqui, pouco antes da gente ligar as câmeras. Você falou do Chico Salgado. Chico Salgado é o personal das famosas, né? Ele é conhecido como personal das famosas, das atrizes. E aqui na ilha, você é esse cara. Aqui na ilha, você é o cara que faz sucesso aí dando aula para as mulheres, para as famosas da ilha. E assim, primeira pergunta, irmão, o que você faz? Qual é o segredo para conseguir fazer esse sucesso todo? Primeiramente, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. Então, esse é o segredo. Tipo, o pessoal fala, parece o Chico Salgado. Não, cara, eu tenho um cara como referência, é um baita profissional, a gente vê lá, as aulas dele são bem didáticas e eu procuro... Qual é a diferença? A diferença. Eu procuro diferenciar meu trabalho de cada um. Tá entendendo, Paulo? Você é um cara daqui da ilha, você sabe. Todo mundo dá todas as aulas iguais. E eu sempre procuro diversificar a minha. Eu sou professor de kickboxing. E eu trabalho dentro daquilo que eu proponho a fazer. Então, esse fato das pessoas procurarem mais, ter mais alunos, isso é fruto de trabalho, entendeu? Você viu aí que nós passamos um período difícil na pandemia. Foi o período que eu mais trabalhei, tá entendendo? E foi quando mais eu fui procurado. Então, dentro desse tempo, foi a época que mais eu dei o meu boom, tá entendendo? E procurei cada dia mais, sempre, como é que eu posso dizer? Sempre procurei trabalhar da melhor forma possível. As pessoas procuram pelo trabalho que você pode proporcionar a ela. Então, eu sempre procurei fazer isso, proporcionar um bom trabalho, ter boa didática, porque é isso que as pessoas querem. A pessoa não quer aquele trabalho monótono, a pessoa quer aquele trabalho diferencial de cada professor. Aqui na ilha tem muitos bons profissionais, mas as pessoas procuram pelo diferencial que você tem e é isso que eu procuro fazer. Entendeu? É igual material que eu peço para as pessoas comprarem. Tudo é diversificado. Quantas luvas tem? São várias. Mas você sempre procura que tenha a melhor qualidade. É a mesma coisa do teu trabalho. Se ela tem uma boa qualidade, as pessoas sempre vão procurar o teu trabalho, independentemente de que seja. Mas além da qualidade ali do trabalho, tecnicamente falando, dentro das tuas características pessoais, né? Carisma, humor, o que tu acha assim que faz com que as pessoas sintam em você ali a pessoa certa para condicionar ali o treinamento delas? Porque assim, professores, você mesmo falou, tem bons professores, muitos bons professores, mas a qualidade do ser humano, Leonardo Baiano, o que isso faz a diferença no treinamento dessas pessoas para você? Assim, bom, carisma, né? O pessoal já meio, quando me vê de cara, fala assim, caramba, cara de mal. Mas acho que é uma carta, já é minha identificação, mas depois que a pessoa me conhece, vê que é totalmente diferente. Mas é aí que tá, Paulo. A melhor forma que você tem como proporcionar ao seu cliente é a forma que você se comporta. Isso eu aprendi com Eric Lobão. Ele sempre falava pra gente o seguinte, que a forma que você trabalha é a forma que você vai ser visto. Então, se você proporciona uma boa aula, as pessoas tendem a ter
mais contato com você. Eu sempre me preocupei, Paulo, até porque eu fui ensinado assim. Não só aquela parte de, você tem que emagrecer, você tem que perder peso, não, mas você está ensinando a pessoa uma luta. Você tem que ensinar Arte a parte marcial é a técnica. essência, né? Ela tá Claro. como ali Então, prioridade. você é da arte marcial, eu sou da arte marcial. Se a gente aprendeu ela na sua essência, por que você não pode ensinar o aluno também na sua essência? Embora aquilo ali seja uma forma da pessoa perder peso, a pessoa ter uma autoestima melhor, ajuda no estresse diário, porque a pessoa vem do trabalho, às vezes quer fazer uma atividade física e a luta ela tem esse dinamismo. Então, por que você não pode ensinar ela na sua essência? Então, é assim que eu trabalho. Eu procuro ensinar o beabá para a pessoa e explicar para ela que, por mais que ela está ali para perder peso, por mais que ela esteja ali para poder ter uma ativação muscular, ela está aprendendo uma arte marcial que vai levar para o resto da vida dela. Você vê aí, o Chico Salgado é um cara que todo mundo vê. Fala, mas você já assistiu às aulas dele? Ele procura ensinar todo mundo da mesma forma, daquela forma ali direcionada. Por quê? Porque é o nome dele está indo ali. Senão vai cair aí em vários sites aí de o picareta, o caramba quatro. E quem é da luta se conhece. E se cair no picareta, Frank do Sobrado vai fazer um vídeo. Tá vendo? Ele é um cara que, poxa... mas aí é que tá, Paulo. Você é o cara old school, você é dos anos 90. Quantos bons professores tinha naquela época? Aqui na ilha... Pô, pra você ver, aqui na ilha tinha alguns professores? Tinha. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, avaliando pela variedade que tem hoje, né? De ter opções pra você escolher. Naquela época você não tinha opções pra escolher. Se você parar pra pensar, vou botar um ano aqui, X, 95, tá? 95. Eu queria treinar Muay Thai, eu não sabia onde treinar Muay Thai naquela época, tá? Sendo bem claro, não sabia. Tinha um treino de full contact, que era o Magu, que dava aula lá na garagem do Tatu. Uhum. Eu não ia lá por motivos de bairrismo aqui, coisas da época, e eu não ia pra lá. Ponto. E tínhamos o Savate ali no Centro-Ilha, que hoje, né, é do nosso amigo Fábio lá na casa dele, mas na época era na garagem ali do seu Cláudio, ali em cima no Jardim Guanabara. Então, assim, você vê, eu citei duas referências da época, de luta em pé, tá? Se você quisesse treinar um boxe, eu não sei nem te dizer onde você treinaria naquela época. Aqui na ilha. Tá? Então isso era fora de questão. Tá? Eu não tô dizendo que não tinha outro treino. Tô dizendo o que eu conhecia e o que eu me lembro aqui agora. Eu não lembro de outros. Mas é o que eu tô te falando. É aquela época, você hoje em dia que você vê que são tem uma variação muito grande. Claro. Se você for pegar em tempo... Ó, eu vim para a Ilha do Governador, foi em 2014. Eu vim morar na ilha, né? Em 2014. E na época que eu entrei aqui, tinha poucos professores ainda. Depois que a pandemia veio, abriu-se um leque. Mas é o que tá. Quem são essas pessoas? Da onde vieram? É tipo aquela pergunta do Globo Repórter quando o Sérgio Chaplin fala da onde veio? Eu vim numa era do old school, entendeu? Eu sou aluno do André Robert, que foi aluno do Betinho Robocop. Meu professor hoje em dia mora nos Estados Unidos, que é o Zumbi. Fui formado pelo Zumbi, que era aluno do Fábio Leão. Então você sabe de onde da tua raiz veio. Por exemplo, poucos sabem, mas eu sou oriundo do Jiu-Jitsu. Sou aluno do Serginho. Serginho é aluno de quem? Do Júlio César, que treina junto com o Baraúna. Tem uma linhagem. E tem pessoas que, tu treina com quem, amigo? Da onde você é? E hoje, Paulo, infelizmente isso acontece. Só que dentro do mercado fitness, isso é diferente, isso é indiferente. Não importa. Não importa, porque a pessoa que vai te pagar, ela não quer saber se você é campeão, se você tem know-how, se você tem... Não, a pessoa isso quer até uma coisa que eu já conversei com você anos atrás, né? A gente já trocou essa ideia. Claro. Né? Que eu falava, cara, você na hora de se vender... os teus títulos, se você participou da competição tal, isso não vai importar. Não. Né? O que vai importar é a tua qualificação como professor. Porque a pessoa ela tá pagando um profissional para poder proporcionar algo bom para ela. Então, se você é um professor de luta e ela tá pagando, ela vai acreditar. Sendo o que acontece, as máscaras caem no meio do caminho. Mas, infelizmente, a pessoa já pagou. Tá entendendo? Eu posso chegar aqui, eu vou vender uma Coca-Cola. Eu vou tampar o nome da Pepsi, vou botar Coca-Cola. A pessoa, de início, ela vai achar que é Coca-Cola, mas quando começar a beber, vai ver que é Pepsi. Então, esse é o problema. Da onde jorra a tua fonte? E hoje,
como eu tenho, graças a Deus, eu sou bastante conhecido na ilha, isso é um trabalho que não foi de agora, isso demorou. Eu lembro quando eu vim trabalhar na ilha, eu dava aula lá na época que eles montaram a Tinogueira, Sim. ali na época no Ilha Ponte. E na época eu não tinha aluno personal, porque os caras ali de dentro não queriam me indicar. Tá entendendo? Você Não veio de queria me fora, indicar. né? A primeira pessoa que me indicou um aluno foi a Aline Oliveira. Eu dei aula pro Bruno, mas aí o Bruno, poxa, pela correria dele não dava. E depois eu fiquei muito tempo sem dar aula de luta ali, porque as pessoas não te indicavam. O primeiro cara que me indicou um aluno personal ali dentro foi o Rômulo, Romão, que é professor de educação física também. E ele falou, poxa, Bruno, tem um aluno que quer treinar com você. E ali começou a minha trajetória. Tá entendendo? Começou o meu nome a rodar. Mas o meu nome expandiu muito foi depois da pandemia. Foi aonde A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Então teve essa ativação. Mas assim, a melhor forma de você vender o seu trabalho é você mesmo. É a forma que você se comporta, como eu falei no início, é a forma que você se posiciona com o aluno, porque tem aluno de todo tipo. Você sabe, tem aluno que não gosta de falar gíria, tem aluno que é aquele cara sentado, tem aluno que é pontual. E se você errar com cada um aluno desse, você se perde. Entendeu? Eu já vi vários professores se perderem por causa disso. Por quê? A forma que se comporta na frente do aluno. Porque quando nós somos lutadores, eu fui lutador, eu sei o que eu estou dizendo. Você se comporta de uma forma, agora você é professor. É outra jornada que se inicia. A jornada de professor é totalmente de uma jornada de atleta. Entendeu? Eu vi uma vez foi uma reportagem, isso é até fora do esporte, da luta. Foi de um técnico de futebol, que hoje em dia está em evidência, que ele, quando deu um fora num jogador, ele estava se comportando ainda como um jogador de futebol. E o cara já era um treinador. Então você tem que tirar essa tua gama de atleta e se vestir como treinador, porque a vida de treinador é totalmente diferente de uma vida de um atleta. Verdade. Muda-se e é mais preocupante. Você se preocupa muito mais. Eu tenho atletas que lutam, entendeu? Então é outra Alemanha, como falou no Nonato, é outra parada, é outra vivência. Você não pode, tem que se preocupar com o aluno que tem algum problema cardíaco ou tem hérnia, e você tem que se basear ali, porque tem gente, Paulo, que dá a mesma aula para todo mundo. Não é assim que a banda toca, não, amigo. Eu já tive aluno que teve hérnia de disco, não pode chutar. Eu tinha aluno que tinha problema no joelho. Eu não podia fazer determinados movimentos e você tem que respeitar, porque é um dia de cada vez. Eu já tive aluno que começou com asma e no final estava sem a bombinha. Então, o que acontece? É a forma que você vai vender teu produto. Quando você entra na educação física, na área de educação física foi quando eu entrei para a faculdade, foi para poder aumentar o meu leque de opções, para eu entender o que eu estava passando, entender o que eu estava vendendo, porque tem muita gente, Paulo, infelizmente, só vende soco e chute, mas não explica, não fala. E, infelizmente, hoje, você sabe disso que você é da antiga, a luta em pé é a luta que é mais prostituída no meio da gente. Se você for ver, é a luta mais prostituída. Por quê? Todo mundo acha que pode dar soco e chute. Quantos professores de educação física fazem isso por dia? Foi o que eu te falei no início. Pessoas que não são professores de luta. Óbvio. Vou até te citar um exemplo aqui. Existe uma professora da ilha que ela estava querendo entrar nessa e provavelmente você vai me confirmar aqui. Eu pedi para ela procurar você e indiquei mais outro amigo na época, tá? Eu falei, procura esses dois aqui. Ela me disse na época que procurou, chegou a fazer algumas aulas e tal, porque eu falei para ela, antes dela começar, que ela queria comprar materiais para dar aula de funcional, não, era de personal fight, né? Uhum. E eu expliquei pra ela já era minha cliente, já tinha uma certa intimidade, eu falei pra ela, presta atenção, se você for para isso do jeito que você tá hoje, você corre o risco de futuramente, acho que eu tinha até um vídeo no WhatsApp e cheguei a mostrar pra ela, você corre o risco de futuramente estar passando por isso aqui. Ela, ai não quero isso. Eu falei, então você vai procurar fulano, vai procurar outro aqui, porque eles vão te ensinar, entendeu? Eles vão te orientar melhor e tudo bem que você é professora de educação física, que ela falou assim, eu só vou dar alguma coisa dentro do universo da educação física, algo lúdico e tal. Falei, mas mesmo assim, tenta passar o certo. Então, se especializa nisso da melhor maneira possível, né? Não precisa chegar, né, ao grau máximo, mas pelo menos para fazer o mínimo certo ali. E ela disse que fez, pelo menos ela procurou,
agradeceu e disse, você tinha razão, entendeu? Então, eu quis poupá-la de fazer alguma coisa que viesse a denegrir ela expor, mesma ridículo. e também os alunos. Porque os alunos, às vezes, acreditam, né? Claro. Eles não sabem, eles não conhecem, então eles vão cegos ali e acabam comprando algo que não é o certo. Óbvio, com o tempo acabam percebendo, né? Com o tempo, a pessoa acaba pesquisando alguma coisa e tal, acaba vendo, pô, não é bem assim que funciona de verdade. Paulo, aconteceu uma situação comigo, foi muito engraçada. Ali no Quebra-Coco, ali lá no finalzinho da praia, eu tava dando aula ali pra uma menina. E tinha um cara dando aula. Né? Tava dando aula ali e ele chegou. E ele começou a manoplar a menina. E eu não sou de ficar olhando pra aula dos outros. Eu não gosto de fazer isso, porque cada um tem a sua forma de dar aula, então você respeita. É. E ele começou. Quando ele viu, minha aluna só tinha 4 meses. E a aluna dele tinha 1 ano. Quando ele viu a minha aluna manoplando, se movimentando, ele saiu de perto. Mas eu fiz aquilo ali para expor ele? Não. Porque foi o que você falou. As pessoas vão se mostrando quem são. Como eu te falei, aqui tem muitos bons professores. Mas também tem muitos maus professores. Pessoas que não sabem nada e querem passar aquilo que não conhecem. Não é porque, por exemplo, tem uma história bem certa que o Serginho falava. Nem todo bom lutador vai ser um bom professor. E nem todo bom professor vai ser um bom lutador. Mas ele tem vivência, ele tem conhecimento. Então, uma coisa é diferente da outra. Entendeu? Eu lutei uma vez, foi no jiu-jitsu. Eu lutei com um cara que uma vez que teve aqui, o Márcio de Deus. Sim, A gente eu lutei contra ele na roxa. Eu ganhei dele. Fui campeão em cima dele. Mas na época, o cara já tinha uma cabeça totalmente diferente. Ele já tinha aluno ali ele começou a dar aula na roxa. Eu conheço ele desde que ele era faixa roxa. Quando eu lutei contra ele, eu lutei contra ele, foi no evento de Jacarepaguá, uma Copa de Jacarepaguá, que o Serginho sempre organiza. Eu lutei contra ele e naquela época ele já dava aula. Ele já tinha outra parada. Você tá entendendo? Não é que ele não tenha título como lutador, tem, mas o cara já tava em outra vibe. Já tava em outra situação. E eu ainda tava iniciando a minha trajetória pra lutar. Tá entendendo? Foi porque através do Serginho que eu comecei a lutar kickbox. Foi através do Serginho que eu comecei a lutar MMA e fui pra luta em pé. Foi tudo por causa do Sérgio. O Serginho tá vendo aí, ele sabe. Hoje eu sou um bom professor por causa do Sérgio Henrique. Serginho foi meu primeiro professor. Ah, mas você fez jiu-jitsu com gordo? Não. Meu primeiro professor de jiu-jitsu se chama Sérgio Henrique. Foi que me ensinou toda a didática. Não só dentro do jiu-jitsu, mas fora do jiu-jitsu. Ele me ensinou como se comportar fora. Então, assim, lembra que eu te falei no início? É a raiz de onde você veio. Então vamos falar de raiz. Entendeu? Cara, antes de tudo isso aí, o que aconteceu na tua vida aí? Como tu se esbarrou com a luta aí? Caramba, é engraçado, né? Porque eu sempre fui brigão, né? Brigava e apanhava. Aí ficava vendo aqueles filmes de luta, passava na Bandeirante e gostava. Gostava muito. Na minha rua tinha aula de karatê. Aí cheguei a fazer algumas aulas. Não, fiz uma aula só, aí não fiquei. E ficava procurando. E nessa época eu não gostava de jiu-jitsu. Porque eu tinha um primo que treinava ali não sei se tu lembra do Carlos Augusto? Não. Da Carson Gracie, ali em Jacarepaguá. Não. Tinha uma academia chamada Carlos Augusto, que era um gato que tinha duas granadas na mão. E meu primo treinava com ele. Acho que esse gato eu já vi. Aí e ele era da Carson, aí só que era Carlos Augusto. Aí ele tinha 2 granadas na mão, esse personagem. E meu primo treinava com ele, só que ele chegava dentro de casa e passava, estrangulava, pegava. E eu não sabia que era aquilo. Mas eu sempre gostei de luta em pé. Entendeu? Aí eu lembro que lá em Jacarepaguá eu comecei a fazer o antigo boxe tailandês. Comecei a treinar. E aí levei aquilo ali, fui treinando. Só que nessa época eu não tinha muita competição. Então a gente só treinava. Só que num determinado tempo o professor parou. Aí eu dei uma pausa e depois eu comecei a treinar jiu-jitsu. Teve um amigo que começou a treinar. Falou, pô, é diferente e tal. E eu comecei a treinar o jiu-jitsu.
e depois não parei mais. Eu Isso lembro já no Serginho? Não, aí eu comecei a treinar na Infight com o Alessandro, que é de Goiaba, tu já deve falar, que foi embora pra França. Cheguei a pegar a faixa azul com Goiaba, só que aí o Goiaba tava tendo um problema, tava tendo uns problemas lá, e aí eu fiquei um tempo sem treinar jiu-jitsu. Depois foi quando eu comecei a treinar sem pano, o Gota, e aí foi quando eu conheci o Serginho. Aí eu falei quando eu fui conhecer a academia dele, aí eu falei, poxa, eu queria vir pra cá. Ele falou, ó, você vai lá na academia, na tua academia antiga, fala pro teu professor que você quer vir pra cá, e foi o que eu fiz. E ali tudo mudou. Ali eu conheci o jiu-jitsu de verdade, foi quando eu conheci. E aí tu já vê uma parada maneira, que até vou frisar aqui, que é a parada do caráter do Serginho em te alertar pra ir lá fazer o certo antes de... Mas de vir ele pra sempre academia. foi assim, ele sempre falou, não, você vai lá porque eu não gosto disso. Aí eu cheguei e falei lá na época, ó, tô indo pra academia tal, porque eu tô me sentindo bem lá. Eu lembro que quando eu entrei lá, eu parecia um faixa branca mesmo. Pô, ali eu zerei tudo e eu falei pra ele que eu queria aprender. E foi ali que eu comecei a caminhar no meio da luta, tá entendendo? Foi ali que eu comecei a caminhar no meio da luta, foi ali que eu comecei a ter desenvolvimento do meio da luta, né? Aí eu comecei a competir uns campeonatos, e aí foi quando eu comecei a tomar gosto de lutar em pé e ver as lutas de MMA. Na nossa época nem falava MMA, eu falava vale tudo. Vale tudo. E aí eu tive alguns convites, assim, tive oportunidade de treinar em academias grandes. Eu treinei com Gordo, treinei depois fui pro Tino Nogueira, tive a oportunidade de treinar com grandes atletas, entendeu? Tem um que tá no UFC agora, o Jailton Malhadinho, já lutei contra ele. Eu fui sparring do Rafael dos Anjos, fui sparring do Diego Braga, fui sparring do Rogério Minotouro. Então, dentro dessa gama toda, tudo através do Serginho. Até as minhas lutas de kickboxing foi por causa do Serginho. Tá entendendo? Minha primeira luta de boxe, que eu treinei boxe com o Macarrão. Eu lembro que o Serginho tava querendo montar uma equipe de MMA, aí levou o Macarrão lá pra Merck. A Merck é o celeiro de porrada. Todo mundo tem medo da Merck. A Merck do jiu-jitsu. O negócio ali é sal mesmo. Ainda mais o treino que era de 4 horas da tarde era o pior treino que tinha, que era só atleta brabo. Agora ele botou um pouquinho pra mais cedo. E aí nós treinávamos nele, falou que queria montar uma equipe, e aí começou o Macarrão dar aula pra gente de boxe ali, a gente começou a treinar em pé, depois eu comecei a procurar outras artes, outras modalidades, né? No caso, foi quando eu comecei a treinar kickboxing com zumbi e dei minha trajetória toda ali, Esse cara. treino com zumbi era onde? Na Delfim, treino na Delfim, depois eu comecei a treinar com zumbi na Tino Nogueira. Como o Zumbi tava dando aula muito comercial e era mais complicada, depois eu fui treinar com o Fernando Nonato, que já era um cara muito conceituado. Não é um cara muito conceituado dentro do kickboxing. O Nonato foi um dos primeiros campeões aí brasileiros, foi o primeiro atleta a ter o esporte acorde, que era a Olimpíada do kickboxing na época, e eu comecei a treinar com ele. E o engraçado, Paulo, que as pessoas acham que você, para ser campeão, você precisa treinar com muita gente. Cara, às vezes a gente Mas aí trava... tu já falou uma galera, hein? Sim, não, eu tô falando o meu período de treino, mas quando eu comecei quando eu comecei a lutar a sério mesmo, às vezes tinha 4 treinos, 4 pessoas, 5 pessoas. No Nonato, às vezes, treinava 5 pessoas, entendeu? Eu ajudei o André Chatuba. Eram poucas pessoas de quantidade, mas a interação entre elas ali era extraído o melhor, né? Tu quer dizer? Porque no Tino Nogueira tinha muita gente, sim. Era um material humano absurdo. O Everaldo falava que no material... Pô, foi uma das maiores equipes que teve aqui. Então, assim, o material era muito grande. Só que, o que acontece? Você sabe que muita coisa é reduzida. No Gordo era a mesma coisa. Eu me lembro que quando o Rafael ia lutar com... Se não me engano, foi Adriano Martins... Não, foi com o Gleison Tibau. Aí o Cesário falou, ó, você vai vir pra cá pra ajudar o Rafael, porque o Gleison era canhoto e eu também sou canhoto. Aí levou eu e o Jonathan pra treinar com o Rafael. Então a gente treinava muito duro. Eu me lembro que o Gordo falou assim, caralho, tu não quer lutar o Bitete não, tal? Até na época... Aí eu falei, se tiver, eu Acho vou. que chegou até a ter um bitete lá no Botafogo nessa época. Foi quando o Rafael ia... Não, aí ele falou, tem um Bitete, que aí eu falei, se tiver, Tava eu tendo vou. toda hora, né? Na época tinha. Por que acontece? E também você tem que saber colar com as pessoas certas.
E aí foi Pô, mas nessa época aí, foi quando o MMA deu uma explodida e os eventos menores também estavam com força. Mas era muito evento bom, Paulo. Tinha. Você tinha o Bitet, você tinha o Chotô. Não, o Face Chotô to voltou, Face, Face to Face, que era... Watts. Entendeu? Tinha eventos bons. Tinha. Que teve uma vez que eu levei um aluno meu pra lutar com... Cara, o próprio evento do Serginho lá, o Mac Fight, que eu lutei, pô. era um evento maneiro. Era. Eu lutei com carvão lá, fiz aquela luta. Vou dar uma moral pro Serginho. Além dele fazer uma das maiores copas aqui da nossa cidade, né? A Copa Jacarepaguá, que tem várias edições aí, acho que são mais de 20 aí. O Merc Fight era um evento bom pra caramba. Ele levou bons atletas. Se você for ver, ali surgiu boas pessoas. Por exemplo, o meu aluno que lutou ali tinha lutado anteriormente no Ox contra o Bruno Coreia. Cara, mas... Lembra do Bruno Coreia? Lembro. Bom pra caramba. Ele era lá do Rio das Pedras, eu acho, né? O Tico, meu aluno, na época, lutou com o Bruno Coreia no Ox. No amador. Bruno muito bom. E saiu na porrada firme com um moleque que já tava... Que tinha um taekwondo bom pra caramba. Ele era taekwondo. E o Tico foi pra porrada com ele. Então, assim, eram eventos bons que surgiam bons atletas. Eu vou te falar uma coisa, Paulo. Eu acho que não só... Eu falo isso pra todo mundo ouvir aqui. Eu não me tornei um atleta maior por culpa minha mesmo. Porque eu tive boas referências. Uma vez a menina perguntou... As escolhas, né? Sim, mas aí que tá. Eu era novo, eu era talentoso, tá entendendo? Eu sempre tive bons... sempre fui um cara que sempre tava no meio ali. Eu me lembro que os caras me chamavam pra fazer sparring duro, porque eu sempre dei treino pra todo mundo. Mas é aquela parada da confiança. Tá entendendo? Não vou fazer não. Aí, pô, eu me lembro quando eu preparei pra lutar com carvão, eu fiz poucos treinos. Eu me preocupei mais com o meu trabalho. Não tô dando desculpa pra minha derrota. Tá entendendo? Perdi porque tinha que perder mesmo. Mas é aquela coisa. Se eu tivesse treinado um pouquinho melhor, tá entendendo? Poderia ter dado uma luta melhor. Irmão, mas você fez as suas escolhas. Você tinha suas prioridades na época. Sim, não pode se cobrar agora sobre isso. E é aquele negócio, como eu falo pra todo mundo, não perca as oportunidades. Porque a oportunidade vai rápido. Tá entendendo? Eu, hoje em dia, eu abraço a minha oportunidade de ser profissional na modalidade que eu gosto, porque eu amo o que eu faço. Eu vejo muita gente, Paulo, muita gente nova, postando várias coisas, não criticando, mas postando aquilo que não vive. Não vive, Paulo. Você vai postar aquilo que tu não vive? Paulo, eu quando tinha 20 anos, eu queria sair na mão com todo mundo. Eu não tive essa oportunidade naquela época, porque na época era muito mais difícil. Eu lembro que os caras falavam, se você não tiver uma boa pessoa para te colocar, tu não vai entrar, irmão. Tu vai ficar para trás. Hoje eu vejo um moleque de 20 anos, 22, que já tem 30, 40 lutas nas costas. Hoje a oportunidade é muito maior do que antigamente. Hoje você, por mais que não tenha tantos eventos, mas assim como antigamente aqueles eventos estavam bons, mas tem eventos bons para tu lutar. Tu tem o Favela Combat, tu tem o próprio Chotô, você tem o Jungle Fight, tá entendendo? Tem eventos aí menores que dá pro cara aparecer e surgir no meio. O Pedro Rizzo, se eu não me engano, tá fazendo um também. Então, assim, tem os Spartacus em São Paulo, eventos que surgem. Apesar de que, assim, naquela época, eu acho que eram mais eventos, só que realmente tinha, tipo... Menos atletas. Como se fosse, assim, série C, B, série A, entendeu? Você ia meio que começando nos pequenos, ia se credibilizando ali pra subir, entendeu? Você... Pô, cara, tu tava falando aí, eu tava lembrando um monte. Tinha os eventos do Renato Domingues lá em Irajá, tinha o Mix Combat, tinha... além desses todos que você falou, Favela Combat, Chutou, Teve um que rolou no Vox, tinha o Bitet, tinha o Márcio Pedra fazendo lá na Baixada, tinha o Gringo Fight. O Gringo Fight, que era do Gringo. Então, assim, tinham mais eventos. Até rolou um aqui na ilha, não foi? Foi, teve na União da Ilha. Então, assim, teve uma grande quantidade de eventos, entendeu? Só que eu acho que eram assim, alguns eram menores, as pessoas lutavam esses menores, depois iam pros maiores. Hoje não, hoje realmente é o que você falou. De repente as pessoas estão chegando com mais facilidade nos maiores, né? Estão tendo mais oportunidade, entendeu? Acho que sim. Sim, e uma parada também que é interessante, hoje, o que acontece?
muita gente já pula profissional rápido. É, isso que eu tô Tá falando aqui. entendendo? Os caras Já não passaram pula por uma peneira antes. Eu acho que deveria ter aquela peneira que tinha. Lá fora tem ainda, né? Os eventos amadores. Amadores. E o evento amador, ele é importante. Tem uma... Naquela época tinha o amador, ainda tinha esses Semi-profissional também. pequenos que já era profissional, mas assim, era uma chance do cara lutar um evento já profissional, porque mas surgia... numa estrutura pequena. Sim, ó, teve uma vez que eu tava conversando com o Fábio. Tem um aluno dele que é grande, né? O João. O moleque tem quase 2 metros de altura, tem 1,90 m. E é um garoto que é bom, tipo da altura do Sagat, daqui da ilha. E eu falei pra ele, eu falei, cara, solta esse garoto no ringue, porque ele já vai, ele é grande e esse garoto vai dar resultado. Porque tu vê pela cara do garoto. Ó, o André, o Chatuba fala uma parada verdade. É muito maneiro. Ele fala, Galo Vermelho a gente conhece pelo olhar. O Igor Chatubinha fala, Galo Vermelho você conhece pelo olhar. Você sabe quando o cara nasceu pra ser lutador e o que não nasceu. Mas isso não quer dizer que o cara que não vai ser lutador não vai ser bom em alguma coisa. Mas o cara que nasceu, que é Galo Vermelho, tu vê no olho dele. Tu vê que o cara tem sangue pra aquilo. Aí ele, não, porque vai queimar. Eu falei, pô, mas evento amador não queima ninguém. Não. O evento amador é igual eu falo. O Badola. O Badola tem 4.340 lutas de amador. Mas as 340 lutas dele de amador não conta. Que conta é as profissionais que ele tem. O Lomachenko também é a mesma coisa. Então, o amador é para preparar você para o profissional. É a base, né? É as divisões de base, igual o futebol. E se o cara não passar por isso, por essas etapas de decepção, de vitórias, quando ele chegar no profissional, ele pode se frustrar na primeira pancada que ele tiver, ele for nocauteado. Isso aconteceu comigo, Paulo, quando eu lutei com o Malhadinho. Minha primeira luta de profissional foi contra o Jailton Malhadinho. E a gente era pra ter feito uma grande luta, só que no meio do caminho eu me frustrei. Tá entendendo? As oportunidades não aparecem depois, e aí você vai ficando pra trás. Tá entendendo? Eu vi assim, pô, acompanhei algumas pessoas, Aham. diferentes locais, né, diferentes pesos, diferentes histórias. E eu vi que cada uma foi, digamos assim, se frustrando e abandonando ali o resto do caminho Aham. por algum motivo diferente. Uns porque perderam, outros porque simplesmente passaram por um mau momento e não perderam. A gente tem um caso, pô, bem específico, eu não vou dizer o nome aqui. Porra, o cara era dono de 2 cinturões de evento. 2. Esse cara simplesmente não lutou mais nada. Tá me entendendo? Como é que um cara que é campeão de 2 eventos, 2 cinturões, como é que um cara desse, de um dia pra noite, tu não vê mais o cara lutando nada? As decepções também. Mas sabe o que é isso? Existe toda uma coisa fora, que é o que você estava falando, né? Que você, pô, priorizou trabalhar, priorizou ganhar dinheiro. Às vezes o cara tá passando por um problemão lá fora que não E ninguém sabe. Exatamente, que não tá ali relacionado com a luta. Na luta ele venceu. Mas às vezes ele tá passando uma separação em casa, às vezes ele tá passando por uma dificuldade financeira. E essas coisas todas impactam na condição dele de estar treinando, de estar em dia com a própria saúde dele. Claro, ó, eu lembro que quando eu lutava, o Serginho falava, tu vê que é a base, né? O Serginho falava assim pra mim. Ele, você tem que pensar no futuro. Você não vai ser lutador a tua vida inteira. Não sabe nem se tu vai chegar. Mas você tem que ter base. Você tem que dar aula. Você é um cara que sabe dar aula. Você tem didática. Eu me lembro quando às vezes ele largava lá a aula. Largava não, ele, puxa o treino aí. Eu era faixa azul. Até chegar um faixa preta, eu ia lá, ó, Serginho. Então, assim, mas ele falava, você tem didática, tu sabe ensinar e tal. Porque às vezes, Paulo, você não vê o que você sabe fazer. Hoje eu dou aula com maior naturalidade pelas vivências que eu tive lá atrás, pelos professores que eu tive. Então você absorve de cada um. E as reuniões que o Eric fazia conosco quase todo mês na Tinogueira era de suma importância, porque ele sempre passava pra gente o que deveria ser feito, como é que o nosso comportamento deveria mudar. Tinha uma pessoa... Esse foi letal na mudança, um cara chamado Eric Zima. O Zima, ele falava, Baiano, o seu comportamento tem que ser assim. Você vai ver como você vai mudar, como seus alunos vão chegar a você. E era dessa forma. Eu chegava,
dava bom dia, botava a minha aula para pegar fogo e todo mundo fazia. Por quê? Eu tinha aquele dinamismo, eu nunca gostei de repetir aula para não ficar igual, porque eu acho muito monótono. E as meninas gostavam. Graças a Deus, tá aqui, o Eric pode falar, eu fui considerado um dos melhores instrutores dentro da rede, mas eu tive bons professores lá dentro. Alex Gazé, Zumbi, Lobão, Duda. Essas pessoas já que eu me espelhava, Paulo. Uma vez perguntaram para mim assim, quem é teu ídolo? Eu não tenho um ídolo, eu tenho uma referência. Minha referência na luta em pé se chama Diego Braga. É um cara que eu treinava junto. Eu sempre gostei de ver o Diego treinar. O Diego Braga é minha referência na luta em pé. É o cara que estava ali comigo. Mas por que o Diego Braga? É o cara que está ali comigo, irmão. Ah, tu gosta de ver, mas referência chama Diego Braga. Jiu-jitsu, Serginho. Os caras que viviam junto. Eu tenho que torcer pelos meus amigos. Não é? Ah, mas tu não gosta. Gosto. Quem não gosta de ver o Badahari? Eu não gostava de ver o Badahari lutar. Claro que eu gostava de ver o Badahari, o falecido Andy Hugo, o falecido Mike Bernardo. Eu gostava de ver um K1, eu adorava os caras. Mas, pô, eu achava maneiro ver meu amigo treinar ali, ele meter-lhe a porrada, nocaute. Eu falei, caraca, lá, eu quero ser igual aquele maluco ali. E é Não, é assim verdade. que é, A gente acaba, às vezes, falando muito de quem tá em evidência na mídia, né? Mas ali, às vezes, quem tá do nosso lado ali e fazendo coisas que até Deus duvida, também precisa ser exaltado, Sim. entendeu? Essa galera que fez parte ali de algum momento ali da nossa caminhada ali, que foi referência, eles ajudam a construir o que a gente é também, entendeu? E assim, construir o que você é foi muito importante para passar pelo momento difícil que foi a pandemia, Sim. tá? E assim, eu queria até tocar nesse assunto agora, porque é o seguinte, irmão, foi a época também que eu mais trabalhei, como você disse, foi a época que você mais trabalhou na sua vida. E eu ficava rodando pra cima, pra baixo, de um lado pro outro, por todos os cantos da ilha, todo lado que eu ia, em qualquer horário diferente eu cruzava contigo. Ah, Eu sim. falava, ó o baiano andando ali, ó o baiano andando ali, com a mochila nas costas, andando pra cima e pra baixo. E assim, eu fazendo entrega de um lado, você indo dar aula do outro. Irmão, no que isso aí te mudou como pessoa, como professor? O que isso aí te ajudou a evoluir como professor, profissional? E o que você trouxe nisso de bagagem para o que você faz hoje? Ah, então, a pandemia, ela mudou muita gente, né? Lembro que quando começou, eu tinha voltado do Peru, né? Tinha lutado sul-americano. Acho que 2 meses depois, aí começou aquele boom, a gente já tinha uns projetos, né? Eu lembro que eu tava com um projeto para lutar, eu ia lutar o Striker, disputar o cinturão de novo. Aí o Serginho já tinha colocado nesse já o Serginho do kickbox. Já tinha colocado tal, já tava com luta marcada, sendo que veio aquele boom, ninguém sabia mais o que ia acontecer. E eu lembro que, poxa, pra fechar a parada de como eu iniciei na luta, foi através dessas pessoas que eu conheci a minha esposa. E que é a mãe dos meus filhos, né? Minha ex-mulher, que é a mãe dos meus filhos. Foi através da própria luta. E minha ex-mulher não entende de luta, não gosta de luta, mas sempre estava comigo. Então, assim, foi um momento muito difícil no início, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu pagava aluguel, eu pagava pensão. Eu lembro que uma vez o Quinho falou assim pra mim, irmão, se tu não correr na frente, tu tá ferrado. Eu lembro que eu ia fazer barba ali na época que era ali, aí ia lá no Paulista lá, ia fazer barba com o Quinho correndo aí, pô, saia voado. Então, assim, no início, quando começou, foi assim. Eu tava trabalhando, eu me lembro que o Marquinhos pediu pra eu ficar lá na farmácia dele, ali na época, ali perto da tua loja, fica lá. E comecei a fazer umas entregas ali, pra tirar um dinheiro. Mistura de segurança com o entregador, né? E vai, fica lá, entrega e tava entregando. Aí teve uma vez que eu tava vendo uns stories de um amigo, e eu dava aula pra algumas pessoas, ainda assim, meio que não no clandestino, mas eu dava aula na casa. Acho que eu tava dando aula pra 2 pessoas, se eu não me engano, nessa Dar época. aula em casa não ficou proibido. Não, mas aí teve aquela coisa chata depois. Aí eu lembro que quando ninguém... Paulo, foi um momento difícil porque todo mundo parou e ninguém ajuda. Acho que só 2 alunos me pagaram nesse período.
Foram 2 alunos só que me pagaram. Foi o Marcelo, o Jansen e o Aloysio. Só eles me pagavam na época. Porque os caras sabiam a correria. Aí eu me lembro que a mãe do meu filho falou assim, e aí, Leonardo, o que que vai fazer? O que que vai acontecer? Falei, Cíntia, vamos deixar na mão de Deus, vamos ver o que que vai acontecer. Nada vai mudar. Eu lembro que a dona da casa também falou comigo, Leonardo, fica tranquilo, que a gente vai ver o que que vai... Vamos resolver aí, fica na boa. Deus é muito bom nesse momento. Aí eu lembro que eu vendo uns stories, aí chamei uma aluna minha, que é influencer, né? Aí eu falei pra ela, aí, vamos fazer umas aulas aí e tal, tu começa a me postar aí, a gente... Ah, não, eu falei pra ela, fala, não, eu falei pra ela que eu falei um valor, aí ela falou assim, mano, vem aqui em casa, me dá a aula que eu falo. E eu fui. Ela mora até ali na Praia da Rosa. Aí fui lá. Comecei a dar aula pra ela, quando acabou, ela postou. Ah, a Baiana tá dando aula em casa, o quê? Sem brincadeira, Paulo. Quando ela postou, já 5 pessoas me mandaram mensagem pelo Instagram. Você dá aula e tal. Eu comecei. Naquela época eu tinha feito uma promoção, né? E pá, em geral fez e tal. E aí foi quando eu dava aula de 6 da manhã até 9 da noite. Eu não parava, foi quando você me via andando pra cima e pra baixo. E eu lembro que Máquina, eu via. E eu lembro que tinha gente que não tinha como comprar luz. Eu falei, ó, liga pra esse rapaz aqui que ele vai... Então, até maneiro tu falar isso aí. Eu atendi muita gente de indicação sua, pô, muita mesmo. E, assim, acho que a nossa parceria que já era até mais antiga do que isso, mas nessa época foi a melhor época, sem dúvida. Mas o que eu ia até voltar, que é uma parada maneira de lembrar. Eu não tava trabalhando também. Eu acho que eu peguei o Covid logo no início ali e fiquei um mês meio que baleado em casa, né? Os primeiros 20 dias ali, pelo menos. Fiquei bem mal ali. Eu não fiquei com falta de ar nem nada, mas eu fiquei muito fraco e tal. Praticamente eu só dormia. Levantava, comia alguma coisa, pagava de novo. Com certeza foi. Não fiz exame, não tomei remédio, mas tudo indica que sim. E aos poucos as pessoas começaram a me mandar umas mensagens. Pô, meu irmão, eu queria comprar um negócio e tal. E no início eu não queria atender. Eu tava com muita restrição para atender. A primeira pessoa que eu atendi na prática foi um cliente meu. Ele insistiu muito, não tinha luva, ainda não tinha máscara. Fui lá e atendi ele com muito medo ainda, entendeu? Pô, meu irmão. Mas enfim, fui lá e atendi. Ele queria um elástico. Eu nem tinha esses produtos lá para trabalhar. Tive que ir comprando depois, né? O que eu vendia antes não tava funcionando para essa época. Tive que trocar todos os produtos, né? Comprar produtos para trabalhar. E um dos caras, assim, que apareceu, assim, que fez a diferença, que ajudou bastante, foi um cara que tu indicou, que foi o Thiago. O Ornelas, né? O Thiago Ornelas. E, pô, o Thiago apareceu lá empolgadão e tal. Eu lembro, uma vez eu fui lá comprar um material, aí ele tava lá. Mas... E assim, o Thiago, o que ele me fez entender? Pô, ele fez ali compras ali até pra ajudar os outros, né? Eu vou comprar isso aqui pro fulano da aula porque de ele tal. treinava com o André nessa época. Exatamente, ele quis ajudar as pessoas, né, em volta dele ali. E uma parada que assim, que foi legal. Eu vi a empolgação dele de querer ajudar os outros, de querer fortalecer todo mundo. E assim, ele me ajudou a dar o pontapé inicial nesse meu projeto de trazer as coisas. Que eu falei, porra, esse nego tá querendo, vou começar a atender. E ali eu comecei a meio que, talvez... entender o que eu precisava fazer ali naquele momento, que eu também estava perdido, não tinha muita noção do que eu fazia. Tava pesquisando bastante coisa, mas eu não tinha certeza. Eu tinha dúvidas se era o caminho certo a fazer. E por causa do Thiago, meio que eu me empolguei e falei, vai ser isso. E dali eu fui, e realmente foi um período que salvou ali a minha vida, de quem estava, né, ligado a mim, fornecedores, funcionários, todo mundo que de alguma forma dependia ali de mim. E a gente foi, entendeu? E a gente aprendeu com aquilo o sentido de muita coisa, né? Claro. A gente foi botar a cara pra trabalhar sem horário, né? Independente de ser de manhã ou de noite. Eu lembro quando os alunos chegavam... Eu falei, tem luva? O pessoal, mas tá difícil. Eu lembro que teve uma menina que ia comprar. Eu falei, não, compra aqui que é mais rápido. Liga pra esse número aqui. Por que acontece, Paulo? Cara, eu fiz entrega, pô, 1h da manhã. Eu nunca liguei, acho que eu nunca quis ter retorno de nada que eu faça. Porque eu acho que é assim, retorno de ajudar as pessoas. Porque o que acontece? Você vai ter sua recompensa de acordo com o que você faz. Mas você não tem que ficar esperando nada.
E eu sempre ajudando, fazendo as coisas para as pessoas. Porque acontece? Muita gente já me deu facada nas costas. Tá entendendo? Muita gente que eu ajudei mesmo, tá entendendo? Pessoas que eu... Mas se você ficar se preocupando com as pessoas que te dão facada pelas costas, você não vai desenvolver. Você me perguntou o que eu aprendi nessa pandemia. Eu aprendi a dar valor à vida. Eu aprendi a dar valor às minhas coisas. Eu aprendi a dar valor às pequenas coisas que, poxa, você não tem. Na pandemia a gente não tinha norte, mano. Não. Tu ligava pra televisão. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui escondido lá no... Fui lá no Paulista, fui fazer barba com o Kim. Eu falei, caraca, Kim, meu irmão, tu liga na televisão, tem que tacar álcool no corpo. Ele falou, Baiano, eu nem assisto TV, porque senão eu vou ficar maluco. E era verdade, porque acontece? Se a gente parar pra assistir televisão, passar pra ver televisão, tu ligava a televisão, coronavírus. Só tu via isso. Tu não via nada diferencial. E se você não fizesse diferença na vida das pessoas, era pior. Então você tinha que chegar... A gente tinha aquelas brincadeiras, mas você tinha que passar ali, fazer as pessoas esquecerem daquilo ali. Porque muita gente ficou com medo. O Paulo, teve gente que ficou muito tempo. Teve gente que foi sair em 2022, amigo. É. Eu vi histórias assim. Um Coroabana, agora eu vou voltar. 2 anos depois. Tá em casa até hoje, cara. 2 anos depois. Por quê? Porque tinha pessoas que não se sentiam seguras. Então você vai chegar lá, você vai dar aula, você vai ficar falando da mesma coisa que tá todo mundo falando. A pessoa não quer ouvir aquilo ali. A pessoa quer. Tem gente que tá vivendo uma vida de reclusão até hoje. Claro. Ó, hoje é interessante que você vê muita gente hoje em dia buscando saúde. Pô, não sei se você passou ali no corredor esportivo na época da pandemia, tu passava ali, tu via aquele corredor lotado. Tá entendendo? Quebra-coco, todo mundo lotado. Quebra-coco, todo mundo andando na rua. Teve um dia que eu fui te encontrar no Quebra-Coco. Foi, Você não vai geral lembrar. caminhando. E nesse dia que eu fui te encontrar no Quebra-Coco, tava um cliente meu, que era o Zé. Zé, um abraço se você estiver vendo. O Zé tava fazendo preparação física. Você tava dando aula de personal pra alguém. E tinha outro personal que tava lá junto com você, que eu acho que tinha acabado de dar aula, tava junto. E em volta da gente tinha várias outras pessoas dando aula. Porque era o que tinha na época. Isso aí que eu falei, a praça tava cheia. E a maioria eram pessoas trabalhando, né? O cara que tava dando aula pro Zé, não lembro o nome dele. Ele tinha um carro, academia completa. Acho que eu sei quem é. E trazia do porta-malas ali. Era o Marquinhos, que o Moreninho ficava ali. Isso. Era ele e o Lauro. Mas se você não trouxer teu material... Eu me lembro que quando eu levava minha bolsa, levava álcool na bolsa, eu levava tudo, máscara. Por quê? Porque tinha determinados locais que você não poderia dar aula. Eu dava aula aqui em cima, perto daquela casa de festa aqui de cima, a Greenhouse, que só podia dar aula de máscara. Eu ia lá, dava aula de máscara. Tinha lugar que tudo bem, mas você tinha que respeitar a restrição do local. E a pandemia, ela fez isso. E outra coisa, ela humanizou as pessoas. Muita gente, se humanizou muito mais, começou a se cuidar mais. Hoje você entra na academia, tu vê a molecada treinar, que a gente chama de Enzos, mas é maneiro. Estão se cuidando. E se tu não se cuidar, Paulo, eu não estou falando só determinado da luta, porque a luta ela é um meio também de saúde, ela é um meio de saúde. Embora quando eu era atleta, não era saúde para mim, porque era um trabalho de alto rendimento, alta performance. O alto rendimento ele não é saúde. Não é saúde, ela acaba com a tua saúde e acaba com o teu psicológico, se você não tiver isso forte. E para hoje, como está no mercado fitness, ela é saúde para as pessoas, ela procura mostrar que a academia não fede só e é suja, não. Hoje você entra, hoje eu dou aula na Fórmula, é uma coisa diferente, tá entendendo? É outro público, é outras pessoas que fazem lutas. E, poxa, cara, que maneiro. Eu dou aula para policial, eu dou aula para advogado, eu dou aula para empresário, eu dou aula para todo tipo de gente, Paulo. Eu lembro que quando eu dava aula ali no Largo da Barra, eu já dei aula ali, tu conhece ali na antiga academia do Gordo, perto ali do bar do Osvaldo. Eu chegava lá às 7 horas da manhã, Cesário às vezes viajava, e ele pedia pra gente substituir ele quando ele levava atleta para lutar no UFC. Pô, eu chegava às 7 horas da manhã, já tinha desembargador, juiz, delegado federal, tudo treinando jiu-jitsu. E lá em cima treinando boxe comigo. Então você vê que o esporte, ele é família também, é familiarizado. Embora hoje eu tô distante do jiu-jitsu, mas eu sou oriundo do jiu-jitsu. Tá entendendo? Então, assim,
ela familiariza hoje em dia. Não é aquela coisa de old school, quando era antigamente, que a gente olhava pros outros atravessar. Não, parou isso. Acabou. Tem cara de mal? Infelizmente, meu irmão. Vai reclamar com a minha mãe. Cara, é engraçado Esse é o jeito. tu falar isso do gordo, né? Que algumas dessas pessoas que você tá falando aí são pessoas que eram do meu tempo da aula da Gracie Barra e depois eu fui treinar na academia do gordo também. São caras que são familiares pra mim desde que eu sou adolescente. E os caras estão treinando até hoje, né? Os caras estão treinando até hoje, né? O juiz que você tá falando aí, que hoje é ministro do Supremo aí, Pô. ele já era juiz naquela época. Não, mas treinava naquela época. Não, lá. mas ele nunca deixou de treinar. Não, sim. Ele treinava nessa Aí, época. pra tu ver, sabe quem eu tô falando, não sei nem Sim, citar pô, nome. não, eu via ele lá. Mas aí- A galera, não, a gente viu os caras lá. Mas olha que maneiro. O cara nunca parou de treinar, Não. entendeu? Cresceu na vida, mas o esporte, a saúde continua ali lado a lado, entendeu? Ele precisou disso aí até pra... Tanto que quando Auxiliar. ele tornou lá a parada, ele mandou um abraço pra galera do jiu-jitsu. Porque o cara sabe a essência dele. Então, assim, por mais que o cara tá lá, independentemente do que, o cara tem essência. Ele tem um vínculo com aquela galera ali. Ele quer treinar. Hoje em dia, infelizmente, não dá, mas provavelmente ele deve dar o rolinha dele de alguma forma. de alguma forma vai Eu dar. me lembro quem dava aula de manhã, eu via muito lá o Romeu Cardoso, que era o dono do bar do Osvaldo. Isso Então essa aí. galera sempre tava ali, era aquela vibe deles, eu achava muito maneiro. E você traz isso pra você, tá entendendo? Você tem que trazer a parte sua de lutador pra mostrar pras pessoas, mas você também tem que mostrar o lado humano. Eu falo pros meus alunos assim, meu professor antigamente ficava com um pedaço de pau dando porrada nas pernas da gente pra gente aprender a bater. Serginho não deixa muito chegar atrasado. Chegasse atrasado, mas posso botar o kimono? Hoje, Paulo, muita gente não acha que não tem que ter esse respeito. Entendeu? Chegar, não. Ô, mestre, me lembro que eu chegava atrasado, às vezes eu trabalhava. Mestre, posso entrar? E ele sabia que eu tava trabalhando e deixava. Se eu chegasse atrasado, por outro motivo, eu não treinava. Então, tem que ter essa parte do respeito, respeitar os horários, mas você também tem que ser humano. A gente às vezes brinca ali, eu vou old school. Mas, Paulo, me fala hoje, quem ficaria na época do old school, se fosse até hoje? Ninguém. Hoje, essa geração não ia aguentar o que a gente aguentou. Não aguentava. E era muito difícil. Aquela época era diferente, porque assim, não tinha possibilidade de você chegar, tô chateadinho, vou pra outra academia. Não. Tinha muita gente que abandonava porque não suportava, entendeu? Não aguentava a pressão tanto de zoação, de pilha, de esporro, entendeu? Porque era uma realidade. E também dos treinos que eram, né? Eram treinos muito duros. Meu irmão, nego te botava pra passar o veneno e tipo assim, e que se dane. Pô, tinha uma parada lá no Serginho, que vocês devem ter brincado com farro do boi, meu irmão. Pelo amor de Deus, tô no meio e todo mundo vindo em cima de você, filho. Já tentando passei. te pegar e vai. Eu lembro que o Panda botava a gente pra ficar treinando queda 550 vezes e se reclamasse a gente tinha que pagar não sei quantas flexões. E todo mundo fazia. Era Então, a outra era. Mas aí, né? Tinha a galera que parava, não aguentava, pedia pra sair, né? Igual lá o curso do Bop lá, a galera pedia pra sair. Normal, acontece. Mas quem ficava, os que passavam, não saíam por nada dali, Não. nunca mais. Entendeu? E essa galera que ficava é a galera que 20 anos depois hoje fala com o maior amor do mundo. Tu tá vendo como tu tá falando aí da academia do Serginho. Entendeu? Claro. Você tá falando com o maior orgulho do mundo, entendeu? Como eu vou falar das minhas, por onde eu passei, né? Que eu consegui permanecer, entendeu? Então, assim, não é que ninguém virou ninja porque tava lá, né? A gente só sobreviveu ao que precisou, Claro, né? é onde é forjado os melhores, né? entendeu? A gente sobreviveu. Pô, irmão, tu não virou campeão de porra, mas daí? Mas pelo menos eu tinha tudo pra não ser nada nem em lugar nenhum. Pelo menos eu fiquei ali. Eu Mas resisti. muita gente se prende aos títulos, cara. Você falou de uma coisa, o cara que foi campeão de 2 cinturões, cadê o cara hoje? Tá entendendo? É isso que as pessoas têm que parar. Título, ele não define o homem. O cara não pode ter sido campeão, mas se tornou um bom advogado. O cara não pode ser campeão, mas se tornou um bom profissional. O cara não ter sido campeão, mas se tornou
um bom pai de família. Tem um filme que fala muito sobre isso, que é aquele treinador Carter. Ele fala, vocês não têm que treinar para ser alguma coisa na vida. Não é, não é você ser um campeão. Campeão é a parte do percurso da jornada. Mas alguns vão ser campeão de luta, outros vão ser campeão de outras coisas. A vida, ela se afunila lá na frente. E cada um vai seguindo o seu curso. Ah, exatamente, cara. A luta, por exemplo, ela ajudou a gente a se encontrar. Por exemplo, por acaso você é professor de luta. Mas você poderia ser outra coisa. Mas eu nunca, vou te falar a verdade, de coração, eu nunca sonhei ser professor de luta. Mas vê se você me entende. Você poderia ser outra coisa e a luta teria te ajudado a ser essa outra coisa de uma forma muito boa. Com certeza. Entendeu? Como eu me tornei comerciante, né? A luta me ajuda a lidar melhor com os problemas que eu tenho que passar, que são vários também, entendeu? Mas eu falo, pô, a luta ela não me fez ser bom ou mal. Ela só ajuda a enfrentar as coisas de uma forma diferente. Ah, mas tem que ser assim. Por exemplo, ó, tem uma coisa que eu faço que é muito interessante. Eu observo muitas pessoas. Mas como é que eu observo as pessoas? Me fazendo de bobo. O bobo da corte, o palhaço no meio de todo mundo. Eu me faço de palhaço no meio de todo mundo. Porque você vê quem é quem naquela hora. Então, assim, é assim que você observa as pessoas. Fala uma brincadeira pra ver qual é e tal. E você se faz de otário ali no meio pra você saber com quem você tá andando. Então, é a mesma... A luta, ela é suja num lado por causa disso, por causa do orgulho. Tem muito cara aqui, principalmente na Ilha do Governador, que tem um ego muito aqui. Infelizmente, tem esse ego alto por quê? Qual o motivo? Tá entendendo? O ego não vai te levar pra lugar nenhum, Não. mano. O orgulho não vai te levar pra lugar nenhum. Você pode ser um baita profissional do que tu faz, mas se tu tiver orgulho, ele vai te jogar lá embaixo. Tá entendendo? Foi o que eu te falei no início. A forma que você vende é que as pessoas vão te comprar. Ah, aquele cara ali é full metal, mas se o cara não tem uma valência pra ensinar, ele não fica. Ele não fica, Paulo. Então, assim, o meu diferencial para as outras pessoas é a forma que eu procuro me funilar. Eu observo o treino de todo mundo, Paulo. Ó, eu sei quem dá aula coletiva, eu sei quem é personal. Eu começo a prestar atenção. E você pega pontos bons. E um cara que me ensinou muito a ser um bom profissional aqui na ilha foi o Júnior. O Juninho. Juninho do boxe. O Juninho Soares, que, pô, ele é mais novo do que você, que se dane, irmão. O cara me ensinou várias coisas surreais. Eu já lutei pelo Júnior. O Júnior me ensinou coisas que, pô, muita gente... Ah, por que isso? O cara, quando tem evento aqui, ele me chama. O Júnior me ensinou muita coisa. Hoje ele não tá aqui na ilha mais, tá dando aula na Zona Sul, mas foi um cara que, pô, meu irmão, foi um cara ímpar aqui, me ajudou muito. Ele, o André Matos, que eu chamo de Paraíba, entendeu? Essa galera me ajudou. Esses caras me ajudaram muito pra eu ver não só o esporte, mas ver as pessoas como você tem que se comportar. Os caras me ensinaram muito. Eu acho que o Júnior, apesar dele hoje estar fora aqui, podemos até dizer que a passagem dele profissional foi até curta, assim, porque já tem alguns anos que ele saiu. Mas ele fez posso dizer assim, um espelho para muita gente, né? Porque ele criou a equipe dele de MMA naquela época, muito bem sucedido, né? Com o lema poucos, porém loucos, não era isso? E assim, todos ali iam muito bem. Todos eram muito bons. E não eram muitos, era aquilo que você estava falando no começo, né? Não precisa ter muita gente. Pô, ia lá na casa dele, era só eu, Fumaça, Floresberg. Exatamente. E mais um. Acabou, filho. O outro baiano e o outro baiano, o Júnior. E o... Tinha um baiano baixinho. E eu falar desse baixinho... Eu fui lutar com ele, foi um evento... Esqueci o nome dele agora. Eu esqueci também. Eu lembro que o Juninho... Ele tinha o cabelo enroladinho assim. Eu lembro que o Juninho falou assim... E o Monstro, né? O Dói. Eu me lembro que o Juninho falou assim pra mim, tem um evento pra tu lutar lá em São João. Tu cola? Eu falei, de quem? Lá do Beto Padilha. Eu ia lutar com aquele
Na época, aquele Cabo Job. Lembro, Acho que eu tava com ele. Que foi do... Do Tuf. Aí o Juninho falou, mano, tu pega? Eu falei, ué, tá maneiro. Eu me lembro, foi o Cabo Job, acho que foi. Aí eu cheguei lá, aí acho que a luta foi remarcada. Aí eu fui lutar com outro cara. Aí eu lembro que olha como é que um técnico faz a diferença. Eu tava lá, já tinha um tempo que eu não lutava, tinha um tempinho. Aí o Júnior falou pra mim assim, ó, aquele cara lá, o maluco maior do que eu na época, e dando uns porradão lá, pá, e a gente ouvindo e a gente treinando lá embaixo. Aí eu lembro quando eu entrei, subi, né, e o cara, ele tinha um volume, era um do Beto, e os do Beto são bons, né, de kickbox, então, se eu for contar aqui quantos caras o Beto Padilha fez, e é um cara que eu tenho como referência, esse cara aí pra mim, pô, meu irmão, fora da curva. E aí eu lembro que eu lutei com um aluno dele, o maluco veio com tanta porradaria, e eu segurando tudo. Eu lembro que o Júnior falou, ó, tu viu que não tem nada, faz o teu agora. Aí eu comecei a lutar. E o Júnior falando, eu só ouvindo. Tudo que o Júnior mandava fazer, eu fazia. Mas isso ainda no primeiro round? No primeiro round. Ele Tudo que eu falando lá de mandava, trás. tudo que eu mandava ele falar, tudo que ele falava, eu não olho pro cara, eu só faço. Pá, sai daqui, não sei o quê. Eu ganhei a luta. Eu me lembro quando esse baianinho entrou, foi uma porrada só que ele deu no maluco como o cal morto, mano. Esse baianinho que você tá falando. O maluco tem uma patada na mão absurda. Eu falei, que isso, mano? Uma só. O maluco duro. Na época ele era magrinho, agora ele tá fortão. Então, agora. mas você vê o diferencial de um aluno. Por que todo mundo luta pelo Júnior? Pela confiança que o Júnior passa. O Júnior é muito bom no que faz. Aquele cara ali, irmão, se ele tivesse equipe de MMA aqui dentro, continuasse, seria uma equipe forte e com bons atletas. Já era forte naquela época. Porque o Júnior, ele não tem quantidade, é qualidade. Ele tirava a qualidade de cada um. Me lembro que eu fiz os sparring com o Dói aqui, o Dói abriu meu supercílio. E eu continuei sendo na porrada com o Dói. E é um cara duríssimo. Era pra ser um dos melhores pesos pesados dentro do Rio de Janeiro. Porque é muito pouco peso pesado que tem no Rio, sabe? Não, ele é brabíssimo. O Dói era pra ser um dos melhores. Cara, ele fez no evento do Serginho lá no Merc Fight. Lutaço, e eu coloquei ele naquele evento. Foi o Camacho. Porradaria franca. Eu entendeu? botei ele naquele evento. Eu falei, aí, Dói, E ele tava destreinado, irmão. Ele tava pegou destreinado. um cara bom de jiu-jitsu. Eu me lembro que o Serginho falou assim pra mim, Baiano, eu já tava aqui na ilha, né? Aí ele falou assim, Baiano, tem algum cara bom na ilha pra lutar contra o Camacho? O Camacho é um cara que o Camacho sabe que eu te amo, né? E eu lembro que quando eu falei, pô, Serginho, tem um cara bom lá, tem o Moisés. Aí ele, me passa o contato dele. E o Serginho já conhecia o Júnior. Aí eu falei, Júnior, ó, o Serginho quer falar contigo. Aí, ó, eu tava treinando com o André, no Chatuba, lá na Penha. E como eu morava ali, ainda tava casado, eu morava ali na Penha com a minha ex-mulher, e eu ia lá treinar com o Chatuba. E então, ele ligou pro Juninho, marcou a luta. Meu irmão, a luta dele foi anterior à minha. Caraca, ele abriu a cabeça. E o Camacho muito. E o Camacho é um cara bom de chão. Ele não tinha alto, mas era um cara. Tem um jiu-jitsu muito afiado. Então não deu certo ali na hora. Mas foi um lutaço do caramba. Aquele evento ali foi muito bom. Eu acho que eu poderia ter fechado com chave de ouro. Nada contra o Carvão. Mas poderia ter feito um pouquinho melhor. Mas, como eu te falei, ali foi muito bom, cara. Eu vou te falar que todas as minhas lutas foram boas. Eu sempre fiz boas lutas. Participei de bons eventos. Tanto no MMA quanto no kickbox. Pude lutar um dos maiores eventos de kickbox da América Latina. Lutei brasileiro, fui campeão estadual, mas nada apaga o que eu recebi em tudo, que foi a experiência. Entendeu? No kickbox eu conheci muita gente boa. Entendeu? Ano passado eu perdi um grande amigo. Foi ano retrasado, eu perdi um grande amigo. Que vocês que conheceu foi o Márcio Burgão. Burgão. Era um cara que, pô, ele me via lutar, ele já ficava lá do outro lado, ele já olhava. Era um cara que, poxa, dentro do kickboxing, o Frank sabe disso, era um dos caras que era mais... todo mundo gostava. Verdade, não tinha um cara que não gostava. E esse cara, ele brincava com a gente, mas quando tava na luta, ele mudava, mano, como é que é isso aí? Que não sei o quê. Era aquele cara que tava no meu ouvido ali. Por mais que não era da minha associação, não era da minha equipe, mas era um amigo que eu tinha feito no meio da jornada ali, tá entendendo?
Porque no kickbox a gente tem uma parte lá chamada Lado Negro. É uma galera do WhatsApp, que é os caras das antigas. E quando os caras me colocaram lá, eu falei, pô, irmão, vocês são minha referência. André Robert, Pablo Rex, o Luva Negra, o Alexandre, né, que a gente chama de Luva Negra, o Zumbi, Peixeiro. Essa galera foi construindo lá, Blade. Cara, tu falou alguns nomes aí que eu nem lembrava mais. Blade, que tá na Espanha agora. Então, assim, essa galera abriu um leque que, pô, meu irmão, Rogério, né, Silva. Então, assim, essa galera, pô, irmão, mudou a minha cabeça. Depois do Serginho, esses caras mudaram a minha... Eu entrei dentro do kickbox de cabeça. Hoje, tanto que o Sérgio fala, tu pegou a faixa preta de kickbox, mas não pegou a preta de jiu-jitsu. Por quê? Eu me apaixonei tanto pela modalidade, entrei de cabeça que tudo que eu queria era competir. E tava ali saindo na porrada com os caras. Mas como você falou, não era só você ir competir, mas eu tava treinando com os caras que eram bons, Paulo. Pô, o Wallace Lopes, Fernando Nonato, pô, o Wellington Neném. Pô, tu treinar com esses caras, meu irmão, não é impagável, meu irmão. Treinar com os melhores do Brasil. Júnior, que é lá da Baixada, Júnior Luiz, que aí futuramente vai estar no UFC. Pô, treinar com esses moleques é impagável, meu irmão. Treinava duro. E os caras davam treino, tu dava treino pros caras, tá entendendo? Cheguei a fazer uma época uns treinos lá no Pedro Riso, mas aí eu já tava indo pra outra vibe. Já tava se acabando a minha trajetória como atleta e começando a minha trajetória como treinador. E esses caras vão fazendo a tua ponte. E você vai se tornando um bom treinador, por quê? Você observa esses caras treinando, você pode pegar o melhor deles e passar para os seus alunos, porque isso não é vaidade, e vai crescendo, cara. Eu acho que o que falta pra gente é isso, é a questão da humildade e em querer aprender. Muita gente, Paulo, muita gente acha que é só a faixa preta que tá amarrada na cintura. Quantos faixa preta ruim você conhece? Se você for contar aí, você sabe quem... Só que a gente não fica botando na cara de ninguém, isso não é bonito. Quantos faixas pretas. Cara, mas bons uma parada que eu aprendi, isso aí... Eu tive um cara que todo mundo descia a lenha nesse cara e eu pude ver a diferença, cara. Um cara que, posso dizer assim, ele teve a sua evolução basicamente depois da faixa preta. E esse cara, depois da faixa preta, ele realmente provou que ele merecia, entendeu? Uhum. Ele fez por onde, ele evoluiu em todos os aspectos. E assim, o cara mostrou que essa parada de chegar à faixa preta não é o fim do caminho, é apenas o começo. E claro. Ele foi ali e fez por onde... Te falar, apesar do que todos sempre falaram, né? Críticas, eu, quando posso, eu digo sobre ele, né? Para as pessoas, eu falo, cara, vocês estão enganados. O cara correu atrás e assim, se credenciou. Exatamente. Assim, entendeu? Mas tem um monte, Paulo. A questão da faixa preta. Ó, eu tenho de faixa preta de kickbox. São 5 anos. Peguei em 2017. Vai fazer 6 anos. O que acontece? O Zumbi me segurou na faixa marrom há muito tempo. Porque eu era atleta profissional. Eu tava conversando uma vez, no grupo, falando sobre essa parte de como graduar as pessoas. Cara, na minha época, era ano em ano. Era anual. Você pegar a faixa anual. Eu me lembro que muita gente chegava logo no meio do ano para querer pegar a faixa no final do ano. Mas a faixa era anual. Não era uma coisa que, daqui a 6 meses. Não. Era anual. Hoje você vê gente fazendo exame de graduação de 3 meses, 6 meses. Eu acho um pouco errado. Entendi. Cada um tem a forma de graduar. Eu acho que o aluno comum, ele tem que ter um objetivo. Quantos caras, como a gente estava falando nisso, quantos caras não são lutadores, mas são faixas pretas? Isso é legal, pô. Mas o cara tem que ter aquela jornada ali até pegar a faixa preta. Então, assim, até a primeira faixa, a segunda, eu não falo nada. Mas da terceira em diante o negócio muda, irmão. Por exemplo, no kickbox é faixa laranja, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, azul, marrom e preta. Tu diz intensificar o treino. Eu lembro até que meu filho chegou à faixa verde do kick, né? E quando ele pegou a amarela muito rápido,
eu chamei os amigos pra perguntar. Falei, pô, irmão, como é que é isso? Pô, acionei ali, seu Frank, né? Não, a primeira faixa é tranquilo. Chamei o Max, que é um amigo lá de Caxias, né? Pô, conversei com eles. Teve mais gente na época. Agora eu não lembro exatamente quem, mas esses dois aí, com certeza, eu lembro deles falando pra mim. Eles falaram, não, é assim mesmo, funciona assim. Amarelo um pouco mais rápido, a laranja já um pouquinho menos. Aí já, da verde em diante já aí eles muda. falam assim, não, eles falam, dá laranja pra verde, tu já vai ver que já vai segurar mais. Muda. Entendeu? E já falam assim, dá laranja pra verde. E foi isso aí mesmo. Tanto que esse tempo dessas 3 faixas aí deu mais ou menos 3 anos. 3 anos e pouquinho. Então, entendeu? mas aí... Mas amarelo eu achei muito rápido. Então, mas aí é que muda. Por quê? Com a amarela, a gente bota aí 3, 4 meses pra galera ter uma noção do que é o esporte. Mas aí pra laranja também. Mas da laranja pra verde, já muda o tom da conversa. Porque é tipo uma faixa azul no jiu-jitsu pra roxa. Então tu já muda. Tu já muda o tom da conversa da galera. Porque o cara tá começando a competir, já tá começando a ter uma didática diferente. Já começa a mudar tudo nele. Na azul, que é a faixa que equilibra entre a marrom e a preta, é mais tempo. Por isso que o Frank também bate pra caramba nos outros por causa disso. Quando ele fala que tem picareta pra caramba, porque ele fala, mano, eu não vi esse maluco ser feito. Eu não vi esse cara ser feito. Meu irmão, Frank lutou contra o Ariel Machado, irmão. Ariel Machado é um dos maiores lutadores de kickbox no Brasil. O Ariel Machado. Então os caras... os caras tá naquela linha ali, Saulo Cavalari, Poatan, Marcos Pezão. Marcos Pezão do UFC. Pô, irmão, eu vi a luta do Pezão com o Majin Buu, mano. Antológica, 2 lutas no full, o Majin Buu ganhou dele, no full contact, lá em São Paulo e aqui em Niterói. Então, assim, são coisas que acontecem e pessoas são feitas ali dentro. Então, esses caras têm história. E você fazer parte dessa história é maneiro pra caraca. Eu vejo muita gente chegando aí, mas eu bati, meu irmão. Pelo amor de Deus, como é que eu posso te graduar em determinada modalidade se você não conhece? É a mesma coisa a pessoa perguntar a mim, o que é Muay Thai? Meu irmão, Muay Thai é Muay Thai, kickbox é kickbox, meu irmão. São modalidades distintas. Por mais que é punhos parecidas, mas não iguais. Não são iguais. Então, tipo assim, Muay Thai é Muay Thai, kickbox é kickbox. Pessoal, mas qual é a diferença? Muita coisa. Regra, forma de se movimentar, postura. E aí vai. Aí você... Aplicação dos golpes. Por que acontece? Porque tem gente assim que fala assim, eu faço Muay Thai. Mas, pô, meu irmão, o cara não te ensina a dar cotovelada, o cara não te ensina a dar joelhada. Se o cara não te ensina as coisas básicas do Muay Thai, não é Muay Thai, irmão. É K1. É K1. Então, você tem que começar a treinar kickbox. E tem gente que chega assim pra mim e fala, pô, mas pode equiparar? Irmão, não tem como. Uma vez tô tendo uma discussão séria com um professor que fala assim, cara, não tem como equiparar, que são modalidades diferentes. Eu posso chegar para um cara do Muay Thai, sim, tentar equiparar ele ali numa faixa azul, porque eu não vou botar ele pra lutar com os garotos de modalidades mais fracas. Ainda mais se ele for pro ringue. Ele é muito mais forte, o cara tem um know-how pelas costas, o cara aguenta porrada. Então você pode equiparar ali, mas pra preta, o cara tem que saber todas as modalidades, irmão. São lutas diferentes, tem que... Tatame, você sabe. Aí tu vai olhar ali, pô, teu aluno quer lutar kick light, você não sabe a regra. O cara, teu aluno quer lutar point fight, light contato. Pô, tem um perninha aí que é um dos maiores, luta light contato, point. E aí? Então você tem que conhecer a modalidade. Por exemplo, eu não tenho alunos que luta point nem light, mas tenho alunos que luta kick light e luta ring. Mas eu conheço toda a regra. Eu sei ver. Então tô ali olhando ali, o camarada fazendo o certo. Tem gente que não sabe fazer isso, Paulo. Ele quer pegar a faixa preta. Acho que é só amarrar na cinta, irmão. Não é só sair na mão, né? Uma vez eu tava conversando com o Quinho, ele falando, irmão, a mesma coisa eu pegar uma tesoura e mandar tu cortar, ou pegar a máquina e mandar tu cortar a barba, falando, vou fazer besteira. Eu não sei, porra. O cara tem know-how pra isso. Agora, o cara é faixa preta naquilo ali que ele tá fazendo, irmão. Agora eu sou faixa preta no que eu faço. Irmão, nosso tempo já esgotou aqui, mas eu tava deixando você concluir teu raciocínio. Queria te agradecer aí, apesar de você estar em casa, né? Mas queria te agradecer aí
Em breve a gente pode até fazer uma continuação desse papo. Nada, que isso. Tava maneiro. Quero aproveitar e dizer aqui, pessoas que foram citadas aqui, alguns já foram intimados para aparecer. Seu Frank em breve estará aqui. Cada um vai chegar no seu tempo aí. Então, em breve, quem sabe a gente faz até um bate-bola juntos aí. Entendeu? Muita coisa que vocês podem falar aí, né? Vocês são meus parceiros aí, já de longa data. E para finalizar, irmão, o que a tua história pode impactar o nosso público aí? Fala olhando para aquela câmera ali. Eu espero que as pessoas não desistam das oportunidades que a vida te proporciona. Espero que cada um de vocês pratiquem atividade física, independente da modalidade. Honrem seus professores e que vocês vivam os sonhos de vocês a cada dia. É isso que eu tenho para falar. Forte abraço para todo mundo aí que pôde assistir esse podcast aí. Valeu, galera. Finalizando aqui mais um programa Head Coach. Queria pedir que todos se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem para os amigos, para ajudar a gente a trazer mais pessoas aí que fazem parte da história da luta aqui e continuar o nosso projeto. Valeu, galera. Um abraço.